Está atrelado, por exemplo, à proibição do aborto. Como eu até falei antes, para vocês aqui, é um dos crimes tipificados no Código Penal brasileiro como crime contra a vida. E nós temos 2 casos permitidos de aborto no Brasil. Nós temos, como eu falei, o aborto necessário e o aborto sentimental. O aborto necessário e o aborto sentimental. Os crimes contra a vida no Brasil, eles são levados ao tribunal do júri. Vocês sabem disso, né? Homicídio, infanticídio, instigação ao suicídio e aborto. Então, a proibição do aborto, nós temos 2 casos que é possível. O aborto necessário e o aborto sentimental. O aborto sentimental, como eu já falei, quando uma mulher é vítima de estupro. Só que tem um detalhe, ela tem que autorizar o médico a realizar o aborto. Se o médico realiza esse aborto sem autorização dela, ele comete o crime. Beleza? Já o aborto necessário é quando há risco de vida para a mãe. Então aí é permitido abortar a criança. Tá? Mas nesse caso aqui não é preciso autorização da mãe. Até porque muitas vezes ela não vai ter nem como dar essa autorização. Porque às vezes ela está em coma e tal, então não tem como. Né? Então o médico tem autorização para salvar a vida da mãe. Aí o STF foi chamado a discutir uma situação e editou outra súmula, que é a súmula vinculante 54. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. 54. A súmula vinculante número 54, ela fala sobre o caso dos bebês anencefálicos, né? Ou anencéfalos. Anencéfalos. O caso dos bebês anencefálicos. E o STF entende que é possível o aborto de bebês que não têm cérebro. Claro que também é preciso autorização da mãe. Beleza até aí? Tudo isso atrelado ao direito à vida. Oi? É, o aborto necessário. Não precisa do consentimento da mãe. Tá? Não precisa do consentimento da mãe. Bom, outra situação, tá? Atrelada ao direito à vida. Outra situação atrelada ao direito à vida. Eu vou colocar desse lado aqui, senão não vou ganhar espaço, tá? Beleza? São duas coisas iguais, né? Tipo, né? Um par, tipo algema, são 2 coisas iguais. Eu associei uma coisa à outra. Algema ao número 11. Loucura isso? É, mas acerta na hora da prova. PRF, perigo, resistência e fuga. Massa, velho, nunca tinha ouvido isso, ó. Então, continuando com o direito à vida, né? Também está atrelado ao direito à vida a proibição de algumas penas, que vocês encontram também no artigo 5º, né? No 5, artigo 5º, inciso 47 da Constituição, que diz que não haverá penas, né? Ou proibição de algumas penas. Então, quais são as penas? Pena de morte, né? Salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, trabalhos forçados, né? Forçados, de banimento, né? De banimento e cruéis. Então, o texto constitucional vai atrelar isso aqui também a um direito à vida, que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, caráter perpétuo, trabalhos forçados, de banimento e cruéis, tá? Banimento. Não há pena de banimento no Brasil, mas isso aplica-se para o brasileiro nato e naturalizado. O estrangeiro pode ser banido. Beleza? Então, cuidado com isso aqui. O de banimento
Não pode. Não pode. O nato e o naturalizado. Beleza? Não pode. Brasileiro nato e naturalizado não pode ser banido. O estrangeiro, sim. Trabalhos forçados. Quando a gente vai estudando o Pacto de São José da Costa Rica, vocês vão ver que o pacto, ele veda penas de trabalhos forçados. Mas também ele deixa uma ressalva lá. Que em países que têm o trabalho forçado, os presos, eles podem exercer esse trabalho? Podem. Ou seja, o Estado pode forçar o cara para trabalhar? Pode. Que não baniu o trabalho forçado. Mas com ressalvas. O preso ele pode trabalhar, mas a integridade dele física e psicológica deve ser preservada. Você não vai ver, em pleno século XXI, um preso trabalhando, tipo, sei lá, limpando matos de beira de rodovia com a bola de ferro amarrada aos pés e tomando chicotada. Por quê? Porque a integridade física e psicológica dele deve ser preservada. Aí você vai falar, mas professor, o bichinho, né? Por mim, tinha que tocar o terror mesmo e dar porrada, etc, etc. Eu falo, e vou insistir isso quantas vezes for necessário. Isso é um pensamento que ele é um pensamento medieval. Se a gente faz isso, a gente está voltando a passos largos para a Idade Média. Se a gente der autorização para o Estado fazer o que quiser com o ser humano, ele vai fazer isso com o ser humano errado, mas depois ele vai estar fazendo isso com os seres humanos corretos. Se ele vai esmagar um preso, depois ele vai querer esmagar o cidadão. Então isso é um freio do Estado. Por isso que o Estado não pode sair chicoteando a galera por aí. Beleza? Por quê? Porque entende-se que o Estado ele está numa estatura superior à nossa. Tanto é que ele está numa estatura vertical. É Estado em cima e o povo embaixo. Logo, o Estado tem mais força. Então, se não houver essas limitações aqui, a gente volta para a Idade Média. Beleza? Tranquilo? Bom, terminamos essa parte, né? Vamos entrar agora na Declaração Universal de Direitos Humanos. Desse lado aqui, tá? Bom, então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, mais para frente a gente vai ver alguns artigos, tá? Eu vou falar do artigo 15, que é importante, do 26, que fala sobre a educação, e vamos falar também do que está disposto no texto constitucional, tá? A Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente vai falar sobre as liberdades. Que a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela deixou claro e que foi positivado, essas liberdades, elas foram positivadas na Constituição Federal de 88. Quais são as liberdades que nós temos no texto constitucional, tá? E aí vocês têm que estar ligados nisso aqui. A liberdade de reunião é uma liberdade constitucional garantida, tá? O próprio artigo 1º, se eu não me engano, da Constituição, da Declaração diz assim, todos os homens nascem livres. Então, a liberdade, ela vai ser também um fundamento básico, né, da nossa Constituição. Não é bem um fundamento, não é bem essa palavra, mas ela vai estar distribuída no ordenamento jurídico, como a gente viu, por exemplo, no caput do artigo 5º. Tá? Porque os fundamentos nós já vimos. Os fundamentos é o famoso Sociediva Plu, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político e valor social do trabalho e da livre iniciativa. Tá? Então, liberdades, entre as liberdades nós temos a liberdade de reunião. Só que essa liberdade de reunião, ela apresenta características. Quais são as características da liberdade de reunião? Primeiro, ela tem que ser uma reunião pacífica. De fins pacíficos. Ela tem que ser aberta ao público. Essa reunião, ela tem que ser sem armas. Sem armas. Ela não pode
pode frustrar, ela não pode frustrar outra reunião marcada para o mesmo horário e local. Beleza? E necessita de prévia ou prévio aviso. E cuidado com isso aqui, né? Prévio aviso. Na prova eles colocam que a liberdade de reunião garantida no texto constitucional é um direito que necessita de requisitos. Tem que ser pacífico, aberto ao público, papapá, e de prévia autorização. Se vier prévia autorização, isso está errado. É prévio aviso. Beleza? Vamos para outra liberdade, que é a liberdade de locomoção. O próprio texto constitucional diz que é livre a locomoção em território nacional em tempo de paz, né? Livre a locomoção em tempo de paz. Tá? Outra liberdade também garantida na Constituição é a liberdade de expressão. Liberdade de expressão e opinião, tá? Eu coloquei aqui, né? Independente. Independente de licença ou censura. Não é admitida censura no Brasil em hipótese alguma. Tá? O Brasil sofreu demais com a censura no tempo da ditadura militar e a censura no Brasil ela é vedada em qualquer forma. O que é permitido no Brasil é a classificação indicativa, tá? Por idade. Liberdade de opinião. Liberdade de opinião. Como a gente viu, essa liberdade ela não é absoluta. Essa liberdade ela não é absoluta, tá? Porque é vedado o anonimato. Beleza até aí? Outra liberdade. Liberdade de crença e religião, foi isso? Não, consciência e crença, isso. Consciência. É isso? Consciência e crença. Liberdade de consciência e crença. O que é liberdade de consciência? É consciência política, filosófica ou científica. Liberdade política, filosófica ou científica, tá? E a liberdade de crença é a liberdade de ter ou não religião, tá? Ter ou não religião. E a última liberdade que eu posso falar aqui para vocês é a liberdade de associação, tá? Liberdade de associação. Liberdade de associar-se, tá? Liberdade de fazer parte de uma associação ou não, de criar uma associação. Outra liberdade garantida na Constituição. Beleza até aí? Tranquilo? Agora a gente vai falar sobre a escusa de consciência, tá? Bom, direito de escusa, tá? Que a gente vai ver aqui também.
que ninguém no Brasil será privado de direitos. Escusa vem de desculpa, tá? Isso aqui, esse direito aqui, você vai encontrar também no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 8 da Constituição, tá? O artigo 5º, inciso 8 diz assim pra gente, ó. Ele diz: ninguém será privado de direitos. Ninguém não, é ninguém, né? Não vamos ser tão burro assim. Vamos lá. Ninguém será privado de direitos por convicção. Meu monitor, olha esse inciso, que se eu escrever alguma coisa errada aqui, você me corrige, tá? Ninguém será privado de direitos por convicção política, filosófica ou religiosa, é isso? Ou religiosa. Eu já sabia, pô, eu só fiz isso só pra mostrar que eu sei, tá ligado? Vamos lá. Por convicção política, filosófica ou religiosa. Então, o texto constitucional diz que ninguém será privado Tocou o celular. É porque o microfone não pega, né, velho? Mas você devia pagar 10 aqui na frente, tá ligado, né? Mas vamos deixar isso pra lá. Vamos lá. Então, ninguém será privado de direitos. Então, o próprio texto constitucional diz que eu não posso ser privado dos meus direitos por convicção política, filosófica ou religiosa. Beleza? O exemplo clássico é do... Dois exemplos, na verdade. Testemunha de Jeová. Deixa eu sair da frente, vocês estão anotando, né? Testemunha de Jeová que não doa sangue. Não, desculpa. Não, desculpa. Testemunha de Jeová é aquela questão do pôr do sol. Não, testemunha de Jeová? Ah, não, a lei adventista. É porque eu sou satanista e eu me esqueço. Olha, eu tô brincando. Eu sou Buda. Paizão. Não, tô brincando. Esse é preconceito com a minha religião, viu? Cuidado que eu vou mandar o capiroto na sua casa. Repreendido. Vamos lá. Sangue de Jesus. Vamos lá. Pessoal, vamos por partes. Adventistas do sétimo dia. O adventista não é aquele que não faz nada. É da sexta para o sábado, né? Eu sou uma merda em religião, vocês vão me ajudando. É da sexta para o sábado. Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Não é assim? Pronto. E agora falando sério. Os adventistas do sétimo dia, eles se apoiam justamente no artigo 5º, inciso 8 do texto constitucional. Eles não podem ser privados de direito por uma convicção religiosa. E a convicção religiosa deles, e aí não interessa se eu concordo ou se você discorda ou vice-versa, foda-se a opinião minha e a sua, né? A gente tem que respeitar a religião alheia, beleza? Com base no que nos diz o texto constitucional. Então, os adventistas do sétimo dia, eles não fazem algumas coisas lá deles, eu não sei o que é bem, de acordo com a doutrina deles, do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Quando o Enem era sábado e domingo, os adventistas eles reivindicaram o direito de não fazer a prova no sábado. Isso. Aí o que acontecia? Eles realizavam a prova após o pôr do sol. Eles prestavam uma pena alternativa, né? Né? Mas vocês vão entender onde eu tô querendo chegar. Eles ficavam o dia inteiro na sala. Eles ficam o dia todo lá. Sim, mas eles ficam numa sala só deles. Pronto. Olha só. Vejam bem. Testemunho de Jeová. Desculpa, adventista. O testemunho de Jeová é que não pode doar sangue, né? Eu sei que é um caso verídico que eu conheço de um amigo meu. Receber, né?
Ele pode doar. Tá, mas eu vou chegar nesse ponto e vocês vão entender o que eu tô falando. Porque eu vi um caso desse na prática, de um amigo meu que foi fazer uma cirurgia. O que acontece? O caso dos adventistas. Até o pôr do sol do sábado, ele não pode fazer nada de acordo com a convicção dele religiosa. Aí, o artigo 5º, inciso 8, diz assim: ninguém será privado de direitos. Então, o Estado jamais poderia chegar nos adventistas e falar assim: ah, meu amigo, você é adventista, é problema seu, você vai perder a prova. Entendeu a ideia? Por quê? Porque aí o Estado estaria privando os caras de um direito por uma convicção religiosa. E a Constituição, ela veda isso aí. O Estado tem que dar a ele uma alternativa. Beleza? Tanto é que o inciso... o artigo 5º, inciso 8, diz assim: ninguém será privado de direitos por convicção política, filosófica ou religiosa, salvo, e aí tem um salvo, né? Se as invocar para recusar, né? Eu acho que é isso. Vê aí se o verbo é recusar ou é eximir-se. Eu acho que é recusar. Recusar, recusar-se. Recusar não, né? É assim? É o verbo recusar-se? Salvo se as invocar. Eximir-se, né? Salvo, vamos colocar o texto conforme, né? Salvo se as invocar, né? Se as invocar para eximir-se de obrigação a todos imposta. Esse meu monitor é top. De obrigação a todos imposta. Então veja, ninguém será privado de direito, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação a todos imposta. Oi? Isso. A pergunta é: se eu me eximir de uma obrigação a todos imposta, o Estado já pode me privar de um direito? Como nesse caso que eu em tela aqui que eu estou colocando dos adventistas? Não. Veja bem. Eu me eximi de uma obrigação a todos imposta, por uma convicção religiosa, ou filosófica, ou política, não interessa. Beleza? Só que é cumulativo. Quer falar, Márcio? Pode falar. Um caso, tipo, numa religião, o cara não... Essa religião, o cara não toma determinado tipo de remédio. Isso não caracteriza ser eutanásia, não? Tipo, o cara não quer tomar o remédio porque a religião não permite. Se ele não tomar, ele morre. Cara, isso é muito complexo. Eu confesso que não sei. Bem honesto, porque depende muito do caso concreto. Porque o caso tem que ser muito bem analisado. Se o cara está em coma, se ele não está... Por exemplo, eu não posso obrigar o cara a tomar uma medicação. Eu não posso enfiar nele goela abaixo, porque eu vou estar ferindo a dignidade da pessoa humana. Eu sempre gosto de usar o exemplo dos viciados de crack da Cracolândia em São Paulo. O prefeito Dória em São Paulo tentou internar aquela galera compulsoriamente. E não pode, porque isso fere a dignidade da pessoa humana. Você não pode internar uma pessoa sem o consentimento dela. Aí gerou uma discussão. Então, nesse caso, eu confesso que eu não vou saber te responder. Por quê? Porque depende do caso concreto. Depende do caso concreto. Sim, mas aí no caso do testemunho de Jeová, se ele tiver algum acidente e precisar de doação de sangue. Se o profissional médico souber que ele é... Testemunho de Jeová. Aí ele não pode dar. Só se é a família ou ele que segue... Mas antes da gente ficar colocando esse monte de condicional, que esse se, eu já falei pra vocês, essa boba dessa conjunção subordinativa, condicional, e eu tô falando sério, vocês se complicam, parou, presta atenção. Vocês se complicam com essa porra desse se, velho. Mas se, esquece o se. Preste atenção aqui. Beleza? Eu tô falando sério, porque você leva o se pra prova e o se te atrapalha. Essa condição, se é o que fode. Beleza? E vocês vão entender onde eu tô querendo chegar. Por isso que eu não tô nem aí se o adventista não, o testemunho de Jeová, se ele doa, se ele recebe, foda-se. Eu não tô nem aí. Eu quero saber o que é que diz o texto constitucional. E aí a gente vai chegar no exemplo, porque eu tô falando que eu vi um exemplo desse na prática, tá? Só que tem uma segunda situação. Se as invocar para eximir-se de obrigação a todos imposta e
E recusar-se, né, de cumprir prestação alternativa fixada em lei, né? E recusar-se, não é isso? Recusar-se de cumprir, né? Eu vou colocar D porque eu quero, né? De cumprir, com entre aspas, né? Recusar-se de cumprir prestação alternativa. Alternativa fixada em lei. Beleza? Olha só. Um exemplo. Eu vou me alistar no exército. Sou obrigado? É uma obrigação a todos os impostos, sim ou não? Sim. O Estado pode me privar de um direito porque eu me eximi de cumprir a obrigação dos impostos? Não. O Estado tem que dizer assim, beleza, tu não quer, massa. Mas tu vai ter que cumprir uma prestação fixada, né? Uma prestação alternativa. Tu vai ter que fazer isso aqui. Beleza? Aí eu digo, não, eu não quero. Aí nasce no Estado o direito de me privar um direito. Foi o exemplo que a gente estava conversando antes. Por exemplo, o que é uma obrigação a todos imposta? Votar. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos. Aí eu não fui votar na última eleição, e realmente não fui. Não fui votar. Ou seja, eu me eximi de uma obrigação a todos impostos, sim ou não? Sim. Aí o Estado pode me privar de um direito? Ainda não. Ainda não. E por que eu me eximi de votar? Por uma convicção minha, política ou filosófica, velho. Não vou votar porque eu acho que é um absurdo votar e eu não quero votar. Não fui. E aí? O Estado pode me privar um direito? Não. Porque eu tenho uma pena alternativa fixada em lei. Qual é a pena alternativa? É a multa. Eu fui lá na Justiça Eleitoral. E aí, galera, de boa, beleza? Tô aqui para resolver essa parada. Pronto, toma aqui o boleto. Vai ali na casa lotérica, R$ 3,50, paga, pronto. Você tá quite. Cumpri ou não cumpri uma prestação alternativa fixada em lei? Cumpri, tá fixada em lei uma prestação alternativa. Já era. Aí o Estado não pode tirar meu direito político. Beleza. Agora voltando para o exemplo do adventista. O adventista, quando o Enem era no sábado, e por essa questão do pôr do sol, ele tinha que chegar lá no horário de meio-dia, que é o horário que a prova começa. Meio-dia, 1 hora, não sei. Meio-dia. Chegava lá. A eles não era aplicada a prova. Não se aplicava a prova a eles. Eles ficavam numa sala, né, como a colega falou, ficavam numa sala lá em oração, em retiro espiritual, etc. Uma sala reservada só para eles. E eu sei que eu trabalhei num colégio aqui em Maceió que tinha uma sala exclusiva para os adventistas. E eles ficavam lá. Beleza? Ou seja, eles estavam cumprindo uma pena alternativa fixada em lei? E se eles não cumprissem? O Estado não poderia privar um direito deles, sim ou não? Não, não podia. Fazer o Enem é uma obrigação a todos os impostos? Você é obrigado a fazer o Enem, filho? Porque eu não sou. Cuidado. Não viaje. Larga as drogas. Entenderam? Olha só. Ele não está cumprindo uma prestação alternativa? Meio que está ali. Mas é uma obrigação a todos imposta? Não, véio, não é obrigado. Então, se ele não quiser, ele não vai. Não vai entrar na UFAL, não vai entrar na USP, na UFRJ, não vai, acabou. Então essa ideia, porque não é obrigação a todos os impostos, entendeu? Tranquilo aí? Olha só, o exemplo que eu estava dando, para a gente matar esse assunto, é da Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová é o caso de doar sangue. Um amigo meu foi fazer uma cirurgia de medula, na coluna, alguma coisa assim, tirar um tumor e tal, e ele precisava de doação de sangue. E a mãe dele é Testemunha de Jeová. E ela não doou sangue. Por uma convicção dela religiosa. Não doou. Simplesmente. Ah, pessoal, mas a religião não funciona. Eu não quero saber como a religião dela funciona. Eu sei que ela não doou. Não doou. Aí eu digo, era obrigado ela doar, sendo o filho dela? Não. Moralmente até pode ser. Mas legalmente não. Porque ela está apoiada numa convicção religiosa e que deve ser respeitada. Entenderam a ideia? É isso que eu quero que vocês entendam. Ah, mas o Testemunho de Jeová, não sei o quê. Véi, esquece o Testemunho de Jeová. Quando ele chegar de manhã na sua casa, que ele bater na porta, né? Domingo, 8 da manhã, né? Isso que eles fazem? Você sai de calção, morrendo de sono, cansado de trabalhar, o que você faz? Moça,
muito obrigado, mas eu já professo a minha fé. Inclusive, eu tô lá dentro agora com a cabeça de bode e 7 velas pretas. Eu convido você para participar da minha religião. Quer entrar? Eu garanto que eles não vêm mais. Beleza? Se quiser que tem um cafezinho, ele Se quiser que tem um cafezinho, ele entra, né? Deu para entender aí? Mas o que tem a ver isso? Nada. Bom. Ei, mas eu falo isso em tom de brincadeira, mas ao mesmo tempo é sério. O artigo 19 da Constituição Federal fala sobre as vedações federativas. E uma delas é sobre as igrejas. Estabelecer cultos e igrejas, embaraçar-lhes o funcionamento ou subvencioná-las, né? Ou seja, o Estado é laico. É laico. Se eu chegar aqui e falar, a partir de hoje estou venerando esse quadro, ele é um Deus para mim. O que é que você tem a ver com isso? Nada. Você pode chamar a ambulância e mandar me internar porque eu estou doido. Mas eu posso professar a religião que eu quiser. Ou simplesmente não ter religião alguma. Por quê? Porque o Estado brasileiro ele é laico. Inclusive eu posso ser satanista do capiroto e você não tem nada a ver com isso. Beleza? Vamos lá. Beleza até aí, pessoal? Tranquilo? Deixa eu ver mais algo que eu vou discutir aqui com vocês. Pra gente finalizar, que eu já estava esquecendo. Pessoal, o artigo 15 da Constituição fala que não haverá cassação de direitos políticos, é vedada a cassação. Se você vir em qualquer questão o nome cassação, isso está errado. Beleza? E perda e suspensão. Se você faz a leitura do artigo 15, ele não separa. Não separa o que é perda e o que é suspensão. O que você precisa saber é que nesse caso aqui, vai ser o caso de quê? Qual é a pena? Qual é a pena, pô? Perda de direito político, velho. Perda de direitos políticos. Anota tudo, viu? Direito político, para não ficar direito dos polícia. Senão depois você não vai lembrar. Perda de direitos políticos, só em 2 casos. Cancelamento de naturalização transitada em julgado e se você invocar para eximir-se de obrigação a todos imposta e recusar-se de cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Isso aqui é cumulativo. Tem que ser esse mais esse. Para que aí o Estado tenha o direito de te privar um direito. E são todos os direitos seus que vão ser arrancados? Não, apenas o direito político. E é perda. Você vai perder para sempre esse direito aí? Não. Não, porque não existe pena de caráter perpétuo. A perda de direitos políticos. Beleza? Cuidado com isso. Quando você está estudando e estiver estudando em probidade administrativa lá na frente, você vai ver, por exemplo, que a pena é suspensão. Falou? Beleza? Então a gente encerra por aqui e continua a próxima aula. Valeu?